paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Trombeta de Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Começamos a nossa série sobre as heresias, né? Fiz uma introdução e hoje nós vamos falar sobre 3 seitas. Eu vou falar de uma vez essas 3 porque esse vídeo vai ser um pouco diferente, né? Nos vídeos que a gente for falar, por exemplo, do calvinismo, do pré-tribulacionismo, adventismo, entre outros, assim, mais enraizadas e que enganam mais facilmente o povo de Deus, eu vou rebater os textos mostrando dentro da palavra de Deus o que de fato é ou não verdade. Mas essas 3 seitas, elas são totalmente fora da palavra de Deus. Estudando aqui eu vi, mas elas estão aqui no Brasil, estão aí pelo mundo e você pode deparar com algumas delas. Então eu vou citar mais ou menos a história delas e algumas heresias. Tá? Mas não vou ficar lendo o texto, porque só de citar a heresia você vai ver que ela é fora da palavra de Deus. Eu não preciso ir lá no texto para te mostrar. Às vezes, por menos que você conheça a palavra, você já vai saber que ela não é cristã, não são igrejas que servem a Deus verdadeiramente. Tá bom? A primeira delas é a Igreja dos Mormons. Eu estou aqui com minha anotação, então vou olhar aqui para baixo de vez em quando. A Igreja dos Mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, como vocês conhecem, normalmente é um templo bonito, que tem uma quadra no fundo e tal. Eles andam, os evangelistas, eles andam sempre de 2 em 2, né? Um americano, normalmente, aqui no Brasil é assim, né? Um americano e um brasileiro. Eles andam aqui e vão pregando o conceito deles de evangelho. Eu falei conceito de evangelho porque vocês vão ver que é bem fora da palavra de Deus. Então vamos lá, a história da seita, né? Joseph Smith, ele foi o fundador dessa seita lá em 1823, quando ele tinha aproximadamente 18 anos. Ele era filho de um macumbeiro e uma feiticeira inclinada à feitiçaria, né? A mãe dele era, pelo menos é o relato que eu encontrei enquanto eu estudava. E ele se convenceu ao longo dos seus primeiros anos de vida, até chegar aos 18 anos, que todas as igrejas eram erradas. Então ele recebe uma visão de um anjo chamado Maroni, que vem falar para ele que ele vai ser um profeta da nova religião, da religião verdadeira, certo? E aí esse profeta vem falando que tem umas tábuas de ouro escondidas no monte, lá nos Estados Unidos, que foi o pai dele, chamado Mormon, daí vem o nome da seita, né? O pai desse anjo Maroni é o Mormon, que tinha uma aldeia ali, que várias pessoas viviam sobre o Evangelho de Cristo, no ano, se não me engano, 420, isso mesmo, antes de Cristo. Então ali tinha aquela aldeia, eles foram destruídos pelos seus inimigos, e esse Mormon, o pai do Maroni, escondeu essas tábuas com as regras do Evangelho de Cristo ali no monte, e que poderiam ser achadas, segundo Maroni, informando para o Smith, no ano de 1827, é isso mesmo, tá aqui. Então, junto com essa tábua de ouro, ele achou 2 pedrinhas, que denominou ela de Urim e Tumim. Mas aí ele pegou essas pedras e com essas pedras ele conseguiu interpretar aquelas 2 tábuas em egípcio reformado, isso aí, a língua egípcio reformado. E ele então traduz aquilo ali de trás de um pano, ó, a história meio cabulosa, né, para um outro amigo, e aí surge o livro dos Mormons, certo? Depois ele fala que devolveu as tábuas para o anjo Maroni e nunca mais se viu essas tábuas. Aí você vai ver que a seita foi assim durante a história. Ele não conseguiu provar essas tábuas, falando que ela foi embora, ou seja, porque era mentira, com certeza, né? O inimigo provavelmente trabalhou. Eu me vejo assim com essas seitas, que o inimigo, ele gosta de enganar. Então ele mostra, pode até se revelar, a Bíblia fala que ele pode se tornar um anjo de luz. E essas pessoas com suas fantasias, suas carnalidades, deixar de ser usadas pelo inimigo, fazem esse tipo de heresia. Então você vai ver que ele cria esse livro, publica ele, e o livro para a igreja dos Mormons hoje é como se fosse a Bíblia, certo? Então eles equiparam esse livro à mesma força da Bíblia, considero ela como a palavra de Deus. Você deve estar ouvindo uma música aí de fundo, o pessoal, o vizinho começou a colocar música, mas é isso. Então o que eu queria que vocês entendessem? Que é uma igreja herética, tanto que vocês vão ver que ele logo ali, ele fundou a igreja, né, ali com aquelas pessoas, com essa heresia, com base nesse livro Mormon. Fundou também a poligamia, nessa época já era proibido, tanto que ele teve vários problemas concernente a isso. Foi preso e tal, mas ele tentou fugir, mas morreu.
certo? Ele morreu na data de 27/6/1844. Ele morreu nessa data, ele foi fuzilado, deixou 27 viúvas quando ele morreu. Então, ou seja, ele era polígamo e acreditava que, segundo aquele anjo, homens que fossem assim receberiam abençoados por Deus aqui na terra e, consequentemente, também lá no céu. Então, veja que tamanha heresia. Ele morreu e aí a seita deu uma enfraquecida, só que veio logo após ele, veio um outro processor, né? Continuou a história dele. Então, esse sucessor de Joseph Smith, depois da morte dele, que é o seu Brigham Young, ele era o líder dos 12 apóstolos, né, criados por Joseph Smith daquela igreja. Ele conseguiu fugir por causa do escândalo do seu antecessor, né, que foi Joseph Smith, por causa da poligamia, esses problemas. Ele foi para a cidade de Utah, fundou ali a igreja, e aí a igreja cresceu, mexe com várias coisas de música, escola. Quem vai aos Estados Unidos hoje pode ver lá, mas eles, no início ali, quando eles fundaram, esse homem também, o Brigham Young, ele também foi polígamo. Ele fez, o governo até atacou muito ele na época, as pessoas, por causa da poligamia, mas ele também morreu deixando ali 17 viúvas e 8 esposas mortas e 56 filhos, olha só. Então, só depois de algum tempo que ele morre, que o governo em si consegue ali criar leis proibindo a poligamia, e isso aí acaba diminuindo bastante. Na história ainda diz que algumas pessoas dessa igreja fazem a poligamia. Hoje a gente não consegue confirmar isso, talvez sim, talvez não, não sei se fazem, é bem escondido, mas o fato é que o início da igreja é conturbado e herético e depois continua. Então, como eu disse, eles afirmam que só isso já é uma grande farsa, né? Que o livro do Mormon é um livro equiparado à palavra de Deus. E eles defendem coisas estranhas. Eles falam, por exemplo, que Deus é homem como nós, viu? E ele foi como nós para que nós pudéssemos ser como ele. Essa afirmação de que Deus é como nós e nós seremos como ele, na verdade se aplica a Jesus, né, dentro do nosso contexto, que Jesus se tornou carne para que nós nos pudéssemos ter um corpo glorificado igual ao dele. Então por isso que ele é o cabeça, nós somos o corpo, mas aqui ele aplica literalmente que Deus é um homem, tem carne e osso, como nós. Então, ou seja, muito herético, né, totalmente contra a palavra de Deus. Ele fala que o nosso pai, nosso Deus e pai é Adão, olha só. E que ele também foi polígamo, viu só quanto é heresia. Ele fala que Deus não é espírito e tem corpo, como disse aí, carne e osso, como qualquer homem. Então, para ter ideia essas ideias, ele cita um texto da Bíblia que fala que Deus tem pé, tem mãos e boca e olhos. Mas você vai ver que isso são coisas para tentar falar alguma situação do contexto, explicar. Porque Deus, ele é espírito, mas ele tem forma, assim como Jesus. Então, Deus, ele age através de Jesus, né? Todos nós sabemos disso. Jesus é a imagem de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Só que daí você falar que Deus tem uma carne e osso é complicado, porque a Bíblia não fala isso, certo? Depois, olha só o que eles falam aqui, ó. Eles falam assim, ó, que Jesus não foi concebido pelo Espírito, mas era filho de Adão, Deus e Maria. Olha que isso é terrível. Fala que Jesus casou-se na boda de Caná com Marta e Maria e depois tomou ainda Maria de Magdala como sua esposa. Por isso podia ver a sua posteridade, como diz lá em Isaías 53, heresia pura. A gente sabe que Jesus não casou, isso era para reafirmar as poligamias que eles afirmam. Então você vai ver que, fora isso, tem várias outras coisas que eles vão falando aqui. Eles falam que o homem tem uma pré-existência, que pois é eterno e esteve com Deus lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas, porque eles também falam que Deus é um ser humano. Então ele diz que o homem segue, e Deus também um processo evolucionista, ou seja, Deus sempre evolui. Irmão, Deus é eterno e imutável, a palavra de Deus é clara sobre isso. Então são várias heresias que são totalmente fora, você vê que isso nem é evangelho, para se começar. Então é muita heresia, muito erro, uma igreja que segue um livro de um profeta, como eu disse, né? A base deles nem é a palavra, pega alguns textos para misturar, como o inimigo sempre faz, mas na verdade eles seguem uma mentira. E sabe o que é mais engraçado? Quando você vê eles, um membro da igreja, eles são pessoas corretas. Você vai ver que eles têm uma vida certa, não tem vícios, não tem bebida, são pessoas tranquilas que
participam ativamente da igreja deles, eles ajudam uns aos outros, mas você vai ver que não servem a Deus. Então, você vê que essa é a primeira das que a gente vai falar aqui, das seitas. Essa é totalmente fora da palavra de Deus e literalmente uma igreja que segue aos preceitos do inimigo. Infelizmente, não segue a palavra de Deus como única fonte de verdade, que é a palavra de Deus. Então é isso. Vamos para a próxima igreja que nós vamos falar, que é os Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová, vocês vão ver que é uma igreja que cresceu muito desde a sua fundação. Por quê? Primeiro você vê, já deve ter visto aí na sua casa, dois deles se chamando, 2 ou 3, mas eles têm uma especialidade muito boa de dobrar a palavra de Deus e de distorcer. Eles são treinados para aquilo, eles não creem em Jesus Cristo, nós vamos ver aqui, creem que só Deus é o único Deus, Jeová, no caso que eles chamam, né, com referência de Isaías, mas você vai ver que eles deturpam a palavra de Deus da mesma forma que a primeira. Também com aparência de santidade, você vai ver que as pessoas são calmas, tranquilas, mas quando você chega, eu já conversei com o Testemunho de Jeová na porta da minha casa, e eles têm habilidade. Se você não conhecer a palavra de Deus, eles te enrolam e te enganam, tá bom? Eles vêm com aquela fotinho bonitinha do milênio, o menininho colocando a mão no leão. São referências que eles tiram de Isaías, não é uma visão errada, essa é específica, porque vai ser assim no milênio, mas você vai ver que eles destroem a palavra de Deus. Então o nome da seita não foi sempre Testemunha de Jeová, tá bom? Você vai ver, ela é hoje conhecida por Testemunha de Jeová, mas ela teve vários nomes. Em 1874, quando foi fundada, ela chamou-se de Torre de Vigia. Aí em 1909 ela mudou para a Associação do Púlpito. Em 1914 foi para a Aurora do Milênio, ou Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, e Russelitas. Todos esses foram nomes que ela chamou. Então, o nome atual foi adotado oficialmente em 1931, tá bom? Então, eles tiraram esse nome, eles afirmam que esse nome foi retirado ali de Isaías 43:10 e fala que esse texto se refere a eles. Porém, se a gente comparar com outros textos, com Isaías 43:12, por exemplo, 2 versículos à frente, você vê ali que está falando do povo de Israel, né? Então, você vai ver que refere-se a Israel. Não a eles, mas tudo bem, né? Eles falam que se referem a ele. E nós que somos chamados de testemunha de Cristo, Jesus fala isso em vários textos, como Lucas 24:48, João 15:27, Atos 1:8, que eu anotei aqui, não vou ler, mas vocês podem ler aí. E eles se intitulam Testemunho de Jeová e que falam que a religião deles é verdadeira. Assim como a anterior, você vai ver que todas as seitas, eles vão falar que a religião deles é a verdadeira e que a outra em si, ela é a religião errada. Então, eles tiveram todos esses nomes, chegaram aqui como Testemunho de Jeová. O fundador dela é o Carlos Tenzi Russell, né? Por isso que eles são chamados de movimento russelista, né? Ele nasceu em 1852, de uma família evangélica. Ele, com 14 anos, ele era da Igreja Adventista, então logo tem ramificação na Igreja Adventista, o Testemunho de Jeová. Só que ele começou a ter ideias erradas, né, da imortalidade da alma, sobre castigo eterno e assim por diante. Então, em 1874, ele iniciou o próprio movimento e ele escreveu uma obra de 7 volumes com o título Estudos nas Escrituras, e ele foi muito divulgado, esse estudo, e assim por diante. Ele também fez alguns escândalos, né, tanto que ele teve que mudar a sede da seita de Pittsburgh para Nova York. Estou lendo aqui porque é muita informação, tá, irmãos? Ele morreu em 1916. O sucessor dele foi o Dr. J.F. Rutherford, não sei se eu estou lendo certo. Ele expandiu a organização para o mundo todo, mandando também missionários para vários países. Né? A maior arma deles, da seita deles, é a leitura de livros. A mesma coisa, e a principal desses livrinhos, das revistas deles, é a Torre de Vigia, que eles ali têm todo o ensinamento e a base dos Testemunhos de Jeová. Ok? Então você vai ver que a fundação é a mesma coisa, vocês vão ver que eles estão muito longe da época de Cristo, ou seja, num momento onde que se cumpre o que Jesus falou. Jesus falou assim que ia chegar a noite onde ninguém podia trabalhar. E esse momento está nesses 2 dias que nós vivemos, dias
bíblicos, né, dias de Deus, são 2 milênios, onde o Senhor Jesus trouxe o evangelho verdadeiro, seus apóstolos foram ali disseminando e divulgando, mas logo após a morte do último apóstolo ali, que foi João 100, 104, a igreja entrou em decadência. Você vai ver que nas próprias cartas de João, de Paulo, de Pedro, eles já estão combatendo algumas heresias que já estão surgindo na própria época deles. E depois que eles morrem, isso vai afundando e vai entrando na noite, como diz o Senhor Jesus. E passou pelo catolicismo, entre outras, assim, que aprofundou a escuridão e entrou paganismo e várias heresias e pessoas falando que queriam, falando que a sua religião era certa. E o evangelho verdadeiro se perdeu. Então, você vai ver que o cara está ali em 1850, 1870, você vai ver que a maioria delas foram fundadas, principalmente na mesma época. Você vai perceber isso também, uma proximidade dos anos de inauguração dessas seitas. E tá aí, é uma igreja errada, e você vai ver agora alguns pontos, que da mesma forma que eu disse é totalmente errado, não vou precisar nem de citar textos para combater, vocês já vão ver de citar que é totalmente errado. Então, algumas religiões, primeiro, eles dizem que Jesus não é Deus. A Bíblia fala que quem não reconheceu o seu Jesus Cristo como Senhor e Rei, como Deus igual ao nosso Pai, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Yahvé, porque a Bíblia fala que Deus, ele é um Deus soberano e poderoso. Tanto que o Senhor Jesus, em vários textos, nós vamos chegar nesse ensinamento que nós estamos falando da Trindade, mas o Senhor Jesus chama o próprio Deus de meu Deus. Em vários textos bíblicos, em Apocalipse, Salmo 110 também, se você consegue enxergar isso, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta à minha direita até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, você vai ver que, por hierarquia, o Senhor Jesus, ele chama Deus de Deus, mas eles compartilham do mesmo Espírito. E ele pede ao Pai a glória que ele tinha antes dele nascer de volta, lá no Evangelho de João. E Deus entrega para ele quando ele ressuscita, glorificado e assenta à direita de Deus. Então, ele é digno de abrir e desatar os selos, santo ele tem adoração, ele tem tudo isso. Então, ele é Deus. Só que o testemunho de Jeová fala que não. Então, você vai ver vários textos bíblicos que vão declarar que o Senhor Jesus é Deus, não precisamos ler, mas tem Isaías 6:9, João 1:8 ao 18, João 14:9, João 20:28, Colossenses 2:8 e 9 e assim por diante. Tá? Então a primeira heresia grande é essa. Dizem que o corpo de Jesus nunca ressuscitou, mas nós temos vários textos também falando disso, Mateus 28:9, Marcos 16:14 e assim por diante. Dizem que Jesus já veio uma segunda vez corporalmente entre 1914 e 1918, heresia. Longe, heresia igual a Adventista falou que Jesus veio lá em 1800, não sei das quantas. Então, heresia pura, entendeu? Hoje Jesus sabe o dia que ele vai vir, que ele está com o Pai, mas você vai ver que nós não temos data. Nós sabemos pelas coisas que acontecem, a Bíblia vai nos dando sinais. Nós vamos olhando para o que vai acontecendo no mundo, na geopolítica, na palavra, com a igreja em si. Nós sabemos que a grande tribulação está próxima, logo ao final da grande tribulação Jesus volta. Mas o dia exato a gente não sabe. E não se deve marcar data. Deus não vai revelar para ninguém o dia que ele vai voltar, isso eu tenho certeza. Mas ele vai falando com o seu povo. O seu povo vai saber a hora de estar bem próximo dele voltar. Nós estaremos, tanto que antes de Jesus voltar, quem acompanha o canal aí, nós já estudamos sobre isso, as testemunhas do Senhor vão estar divididas. Algumas vão estar dando a vida pelo Senhor, morrendo por ele, e outros vão estar no deserto sendo tratadas pelo Senhor. Isso vai estar muito próximo da volta do Senhor Jesus. Então, você vai ver que ele ter voltado antes, isso é sem chance, certo? Dizem que Jesus Cristo, o homem, está morto, destruído para sempre. Vários textos já você pode pegar e combater isso. Atos 2:25 a 36, Atos 4:10 e assim por diante. Timóteo 2:5, tem vários. Diz que Jesus Cristo era e é sempre o arcanjo Miguel. Não, de jeito nenhum. Jesus é citado no Velho Testamento como anjo do Senhor. Quando você vê anjo do Senhor em letra maiúscula, ali era o Senhor Jesus em operação. Fora isso, anjo Miguel é o anjo Miguel, ele é um arcanjo de guerra, entendeu? E é isso aí, não tem como falar que ele é Jesus, certo?
Tem mais, irmão, tem várias. Dizem que Jesus foi criado e produzido e não gerado por Deus. Aí você tem vários textos contra isso também. Dizem que não existe inferno, assim por diante, irmão. Dizem que o céu é só para os 144 mil testemunhos de Jeová. Eles se encaixam naquele texto de Apocalipse 7, que eles falam que eles que são as testemunhas de Deus. Eles se contradizem eles mesmos. Eles são muito, muito, muito mais que 144 mil. Então quantos deles vão se perder? Se eles pensar que é um número limitado de 144 mil, não entende que aquilo é uma tipologia que Deus está representando todo o seu povo. Então, você vai ver que as pessoas falam e não pensam. Se é só 144 mil, vários deles mesmos não vão ser salvos. Só 144 mil. Então, daí você já vê que é uma heresia grande. Dizem, é aí mesmo, dizem que adorar a Cristo é pecado, porque ele não é Deus e assim por diante. Dizem que a Bíblia não é a única regra de fé e prática, viu só? Então, ou seja, porque tem os livrinhos deles que eles comparam com a Bíblia, assim como a outra seita, como eu disse, e normalmente eles fazem isso, colocam livros de seus fundadores e mestres como equiparado à palavra de Deus. Irmãos, e assim por diante, não vou falar tudo, eles afirmam que o comércio e a igreja são coisas do diabo e assim por diante. Dizem ser pecado a transfusão de sangue, em contraste com João 15, Jó, né, 15, 13 e Êxodo 12, 13, dizem que o diabo é filho espiritual de Deus, heresia pura. É tudo heresia, irmãos. Então, você vai ver que também é uma igreja que é totalmente fora da palavra. Até pega um texto ou outro, mas você vai ver que é totalmente desviado. E você nem tem o que combater, porque está totalmente fora, entendeu? E até um irmão mais leigo da palavra de Deus, que começa a caminhar agora com o Senhor, consegue perceber isso, conhecendo o mínimo da palavra. Amém? Então, essa é a segunda seita. Agora vamos para a terceira seita, que é... A terceira é a última que vamos falar nesse vídeo, que é a Igreja Cristã no Brasil, que também é uma seita. E a Igreja Cristã, ela é uma igreja que veio do mesmas raízes, Assembleia da Igreja, é um movimento pentecostal, né? Que surgiu lá nos Estados Unidos e depois se espalhou da Igreja Quadrangular, isso aí tá tentando lembrar. Então nós vamos ver a história. Você vai ver que o fundador da igreja, o nome dela é Igreja Congregação Cristã no Brasil, esse é o nome deles, né? Mas você vai ver que Luiz Franciscon foi o rapaz que fundou a igreja. Ele estava lá nos Estados Unidos, ele era da igreja presbiteriana, ele era um ancião dessa igreja lá, e aí ele adere ao batismo por imersão, e ele se desliga dessa igreja, da que ele seguia antes, e vai para uma igreja aberta. Ela não tinha nome em princípio. E ele começa ali a desenvolver os seus ensinos, e essa igreja depois ela começa a se chamar, ela vai ser chamada de a Igreja Assembleia Cristiana Italiana de Chicago. Esse é o nome dela, tá bom? Você vai ver que em 1907 ele inteira-se acerca de um movimento que acontece lá em Chicago, se chama a Missão Pentecostal, sob a liderança de William Durham. Não sei se eu não falei certo. Tá bom? Isso aconteceu lá nos Estados Unidos e era um avivamento, ele chamava de avivamento, iniciado naquela época ali, onde as pessoas iam lá para receber o Espírito Santo e a base era falar em outras línguas. Fazia parte desse mesmo movimento na época essas pessoas aqui, ó, o sueco Daniel Berg, que ele fundou a Assembleia de Deus aqui no Brasil, e a canadense Amy McPherson, que fundou a Igreja Quadrangular aqui no Brasil. Então, eles foram lá a convite para participar desse avivamento. E eles falam que nesse dia eles receberam um aval divino e saber que aquilo seria para eles poder levar para todos os lugares. E eles começaram a desenvolver o batismo com o Espírito Santo de forma diferente, dessa forma como foi lá desse avivamento, que era movimentação. Você vai ver muito isso hoje nas igrejas que são totalmente pentecostal, que as pessoas ficam fazendo os famosos aviãozinho, rodopia no chão e tudo isso. Isso surgiu, não foi aqui no Brasil, veio de fora para cá. Então, chegou aqui por Daniel Berg, por Amy McPherson. Então você vai ver que são pessoas que veio. E esse Luiz Franciscon, ele trouxe para cá, para o Brasil também. Ele começou a visitar o Brasil, ele conheceu lá em São Paulo uma vila que
que em sua maioria era italiano, trabalhava para um grupo Votorantim, né? E ele começa ali a desenvolver, ele abriu um pequeno grupo, ele estava passando ali de trem, né? Começou a pregar esse novo movimento e ensinar, e aí daqui a pouco o grupo cresceu, já estavam se reunindo em casas. Depois eles ficaram muito barulhentos, né? Ficaram conhecidos como a Igreja dos Glórias, aí na história, vocês podem ler. E aí eles tiveram que sair da vila do Votorantim, ali da empresa que eles trabalhavam, né? Aqueles trabalhadores, e eles começaram a se juntar fora da vila. E ali foi surgindo a terceira igreja cristã do Brasil, na época ela chamava, depois eles chamavam no Brasil, porque ela tinha também no Paraná, entendeu? Que era o município de Tibagi, no Paraná. Também ali eles fundaram uma igreja cristã do Brasil e foi crescendo. Ele fundou, ele criou o primeiro ancião e foi criando ali, estruturando a igreja cristã no Brasil. Certo? Eles tiveram uma história com um jogador de futebol chamado Zé da Costa, e ali essas pessoas que foram entrando, inclusive esse cara foi o primeiro ancião aqui no Brasil, foi fazendo com que a igreja crescesse. Então a igreja cresce e toma proporção. Hoje você vê bastante igrejas cristãs no Brasil aqui, mas ela surgiu do movimento do pentecostalismo, né, que surgiu lá nos Estados Unidos e parou aqui no Brasil. Certo? Então, ele fez toda essa movimentação, foi criando, a igreja era majoritariamente italiana no início, ela foi crescendo e depois que foi se tornando mais brasileira, tanto que hoje você vai ver, ela é mais centralizada nas cidades como São Paulo, Paraná, Minas Gerais, e tem também Bahia, Goiás e Pernambuco. Em outros estados você quase não vai ver dessa igreja. Então ela tem uma linha gigantesca de heresias. Eu contei aqui cerca de 72, não vou citar todas elas, mas ela também fala muito contra. Primeiro que eles falam que a salvação só quem é da CBB, né, que é a igreja deles. Fala que a Bíblia é uma letra morta e assim por diante. Falam que a Bíblia só tem vida se for pregada por um ancião da igreja da CBB. Eles falam que eles, você viu como as outras, é a verdadeira igreja, as outras são falsas. Fala que o púlpito de outras igrejas são ocupadas por demônios. Que a salvação vem por meio somente das obras. A gente sabe que não é assim. Ela vem pela fé com as obras. E a gente tem também ensinamentos errados de algumas igrejas como calvinismo, que é só pela fé. Não. Precisa da fé e as obras. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Ponto final. Você precisa ter fé para ser salvo através de Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, e você pratica as boas obras para caminhar em santidade. Simples assim, só que você precisa de Cristo para ser salvo. Fala que a CBB, a igreja deles, que é a graça, não, a graça é o sacrifício de Jesus Cristo, que nos alcançou, a gente sabe disso. Eles usam o véu como entendimento errado, praticam o alcoolismo, a bebida lá é liberada à vontade. A gente sabe que a Bíblia não proíbe a bebida, mas o alcoolismo, a bebida, embriaguez, ela traz muito prejuízo. Exemplo de Noé, de Ló e assim por diante. A gente sabe que não é o contexto bom e é errado beber para se embriagar, certo? E assim vai, fala que o crente não peca, o adultério é pecado de morte, ou seja, não tem perdão e assim por diante. Irmãos, muitas, eu não vou ler todas aqui não, fala que o Espírito Santo só opera lá na igreja deles e assim por diante. Irmãos, só Deus tem misericórdia. Você vai ver que as pessoas, elas criam movimentos e quando você não lê a palavra de Deus, vai ficando ruim. Nós vimos aí 3 igrejas, não preciso nem falar nada. Eu estou lendo aqui, eu fico abismado. É sono após a morte, rejeição da certeza da salvação, fala que você não pode ter certeza, e o Espírito Santo te dá essa convicção. E assim, a prática de ósculo santo, e assim vai embora, irmãos, é muita. E você vai ver que essas igrejas, elas colocam a palavra de Deus de lado. E vivem ali como se elas fossem certas, mas estão caminhando para a perdição. E o propósito desses vídeos para falar sobre heresias é acordar a igreja e olhar para a palavra de Deus. Eu sempre digo que Deus vai levantar pessoas que vão ajudar outros irmãos a acordarem, mas você tem que estudar sozinho. Irmãos, para desenvolver essa série aqui, eu estou estudando ela até hoje. Eu comecei a gravar que eu já tenho alguns estudos prontos aqui de heresia. Mas já tem mais de um mês, tem quase 2 meses que eu estou estudando sobre heresias, e estudo e gasto horas estudando, porque preciso entender. Eu preciso pegar a palavra de Deus e entender, olhar, ver se aquilo está certo, se está errado,
Porque é fácil você falar, não, aquela igreja é herética, aquele outro ali ensina errado. Mas você só está falando isso porque você ouviu outra pessoa falar. Você não teve o cuidado de ir lá na palavra de Deus e olhar. Você sabia que hoje nós vivemos em dia de trevas mesmo, irmãos. Eu falo porque é difícil. Porque eu vejo que o Senhor vai usar as igrejas que tem hoje, porque não tem outro instrumento. O Senhor tem levantado irmãos aí no YouTube, um ou outro, são poucos também, para levar a palavra verdadeira. Tem levantado irmãos dentro da igreja, mas você vai ver que as igrejas, em sua maioria, elas têm algum tipo de erro, porque não olham para a palavra de Deus. Muitas vezes olham para doutrinas de homem, aí muitas delas são bem erradas, e aí acusam outras de ser seitas, enquanto elas também estão praticando atos fora da palavra de Deus. Aí encaixa naquilo que Jesus falou, né? Tá vendo o cisco no olho do irmão e a trave tá no dele. E assim por diante. O que eu quero dizer? Então você está falando que não tem nenhuma igreja certa para eu poder congregar, Giovanni? E aí, como que eu vou fazer? Irmãos, tudo tem o tempo certo e o propósito certo. O Senhor sempre trabalhou em prol do seu povo e ele sempre tira o remanescente. Lembra, o povo de Israel estava dentro do Egito, totalmente escravizado. Para os olhos do homem, não tinha como ele sair de lá. O faraó não ia deixar ele sair de lá. Mas o Senhor operou e tirou o povo de lá. E operou com mão poderosa, como diz a palavra. Eu creio que vai ser parecido, tanto que você vai ver que o contexto do fim, grande tribulação, tempos do fim dos tempos, elas são contextos que estão ligados ao tempo de Noé e ao tempo do Egito. Você vai ver, a própria palavra fala isso. Então, esses contextos vão ser revividos no fim. E a igreja vai acordar. A parábola das 10 virgens mostra isso muito claramente. Toda a igreja dorme. E é por isso que eu falo hoje que é difícil você encontrar um local correto para você servir ao Senhor. Então, o que você tem que fazer? Eu entendo. Estuda a palavra de Deus. Estuda mesmo, irmão. Gasta tempo. Não fica com preguiça. Lê. Junta os textos. Fala, Senhor, me ajuda a entender, irmão. Se você pedir, dar-se usar, ele vai te revelar coisas grandes de fim que você não sabe. Está lá em Jeremias 3,33. Então busca o Senhor. Busca a revelação. Lê a palavra. Às vezes você está numa igreja aí que não está tão certo, vai conferindo com a palavra. Enquanto não tem as igrejas que ainda estão servindo ao Senhor verdadeiramente, com 100% da palavra, vai tentando você fazer a diferença. Conversa com um, conversa com o outro, compara, conversa com os irmãos. Irmão, olha esse texto, vamos conversar aqui. Faça a diferença onde você está. Porque às vezes a gente acha que é só arrumar briga, largar a igreja e sair. Aí não sei o quê. Irmãos, você tem que entender que a igreja é um lugar de comunhão, onde os irmãos se reúnem para ter socialização, para a igreja como um todo, ela se torna uma igreja forte, onde uns compartilham uns com os outros. Você vai ver que até essa função da igreja, ela não é feita corretamente hoje. Hoje muitos ministros, eles pegam os recursos da igreja e usam para si mesmos, usam para seus aliados e assim por diante. Infelizmente é assim. E aí, o que você tem que ver? Que a função da igreja é essa, é reunir, ajudar, cuidar. Mas o relacionamento com Deus, seu e Deus, não está relacionado à reunião numa igreja. Está relacionado ao seu relacionamento diário com Deus, de oração, de jejum, de estudo da palavra. O quanto você tem feito isso? Não adianta você ir lá na igreja todos os dias, todos os domingos, e não orar, e não jejuar, viver no dia a dia no seu emprego, seja lá onde você estiver, como um mundano, que infelizmente muitos cristãos estão dormindo e são assim, irmãos, não tem nem azeite. Quando chegar a hora do vamos ver, eles vão negar o Senhor. E está aí dentro da igreja, infelizmente. Então, o que eu quero? Que vocês se fortaleçam no Senhor e acorde para a palavra. Seja um cristão como aqueles bereanos que pegavam os profetas e a Torá e estava conferindo o que Paulo estava falando com eles, estava certo ou não. Entendeu? Então, seja cuidadoso, seja um crente fervoroso que serve a Deus. Escolha um lado, irmão. Não fique em cima do muro, porque Deus odeia aquele que é morno. Está lá na igreja de Laodiceia. Ele vai vomitar da boca. Então não fica com aquele ditado, né, que diz por aí, um pé na igreja, um pé no mundo. Deus vai te vomitar e você vai perder o reino de Deus. Porque não escolhe um lado, não serve nem a Satanás direito e nem a Deus direito. Então, irmãos, acorde, busque a palavra de Deus. Pare de deixar o inimigo tirar todo o seu tempo com tudo que você tem.
Coloca no seu dia a dia, irmão, vou tirar meia hora, que seja, depois você vai aumentando conforme você vai tendo um relacionamento com Deus. Meia hora eu vou ler a palavra, eu vou orar um pouquinho, e se eu puder eu vou cantar também. E você cria relacionamento com o Senhor, fale ao Senhor durante o seu dia, para você combater essas heresias. Eu falei aqui que essas igrejas são totalmente fora, mas se você tiver carnal e fora da palavra de Deus, você pode ser enganado por uma seita dessa. E aí, é enganado e acabou, entendeu? Tá lá dentro do erro. Então, irmãos, acorde, busque ao Senhor, tá bom? Ouça esse vídeo várias vezes, nós vamos pro próximo, em nome de Jesus, e medite. Medite no que eu falei. Nós não lemos muito texto, como disse, é muito fora essas igrejas, mas nos próximos vídeos nós vamos começar a ler textos para combater heresias e ver ali aquelas igrejas que parecem ser certas, mas a coisa tá feia, tá bom? Também tá fora da palavra de Deus. Meus irmãos, compartilha, se inscreva no canal para que outras pessoas também aí sejam abençoadas e vocês também possam receber novos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Fiquem com Deus.